Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para fora. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe.
Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine, nos guie, que estejamos com o Santo Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta sexta-feira da oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria! A grande solenidade estende-se por 8 dias, e de 8 dias a 50 dias. E em todos os domingos é a Páscoa de Cristo, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, nesta sexta-feira, estamos meditando o Santo Evangelho segundo João. E na realidade é a terceira vez que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos. E nesta terceira vez apareceu na beira do mar de Tiberíades e aconteceu a pesca milagrosa. Porque antes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, dos discípulos encontrarem o Senhor, não tinham pescado nada. Mas, encontrando o Senhor, a pesca milagrosa aconteceu, o milagre aconteceu. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontremos o nosso Senhor Jesus Cristo e permaneçamos para sempre nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Que quem está em Cristo sai vitorioso, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. O nosso Senhor Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos na beira do mar de Tiberíades. Estejamos na beira do mar de Tiberíades. Em todos os lugares, o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco e o milagre acontece. Que os discípulos viram o milagre acontecer. E estavam conosco na beira do mar de Tiberíades, que o Santo Evangelho está escrito. Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. João, o discípulo mais próximo do Senhor, e os outros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, os 11 discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo conosco na beira do mar de Tiberíades. E assim eles resolveram, Pedro principalmente, o que tomou a frente: eu vou pescar. E os outros resolveram, também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. E por que não pescaram nada? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado ainda não tinham vindo ao encontro deles. Mas logo já tinha amanhecido e o nosso Senhor Jesus Cristo estava de pé na margem do mar da Galileia, na margem do mar de Tiberíades. Estava de pé na margem do mar de Tiberíades, e então
Os discípulos não sabiam que era o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Senhor dos Senhores, o Deus Salvador. E então o nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, só disse para os discípulos na beira do mar de Tiberíades: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles não tinham nada. Tinham lançado a rede no mar de Tiberíades a noite toda e não tinha pescado nada. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio e só perguntou para eles: moços, tendes aí alguma coisa para comer? É a fraternidade, é a unidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que eles não tinham nada, e o Senhor mandou lançar a rede à direita da barca, que disse que achareis. Lançai a rede e achareis, porque o milagre vai acontecer. E lançaram a rede e o milagre aconteceu, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Não conseguiam puxá-lo para fora, por causa da grande quantidade de peixes, porque o milagre aconteceu, o ressuscitado veio ao encontro deles, e o milagre aconteceu. Então, João, o discípulo mais próximo do Senhor, já reconheceu que era o nosso Senhor Jesus Cristo, e disse a Pedro: é o Senhor. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. João argumenta já na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, Pedro vestiu a roupa, pois estava nu, porque naquele tempo, e bem sabemos porque lá era primavera, e certamente já calorzinho, aquele calorzinho aquele calor da manhã de primavera. Pedro vestiu a roupa e viu que era o Senhor. Que João que argumentou primeiro que era o Senhor. Pedro já vestiu a roupa. E os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, arrastando a rede com a pesca milagrosa. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não estava longe da terra, mas somente cerca de 100 metros, como está escrito aqui no Santo Evangelho. Não estava longe da terra, da água onde lançaram a rede da barca, não era longe da terra. E então, logo pisaram na terra, e então viram brasas acesas. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Viram brasas acesas com peixe em cima e pão. A partilha, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o ressuscitado mandou lançar a rede ao mar, e aconteceu a pesca milagrosa. E então já tinha brasas e pão para comer com os peixes. E já tinha brasas e pão, e o Senhor só pediu: trazei alguns dos peixes que apanhastes, para colocar ali na brasa, e tinha também pães. E Simão Pedro subiu na barca. Simão Pedro arrastou a barca, a rede para a terra, e estava cheia de peixes, que foi a pesca milagrosa, e peixes grandes mesmo, e eram tantos peixes, mas a rede não se rompeu, porque aconteceu a pesca milagrosa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E então, nenhum dos discípulos perguntaram quem era ele,
pois eles já sabiam que era o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, porque o milagre aconteceu. A rede ficou cheia de peixes e já tinha brasas acesas e pão. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, foi a partilha da pesca milagrosa. E desta partilha, desta pesca milagrosa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos que viver essa partilha, que estar juntos em unidade e em fraternidade, fazendo uma boa e bela refeição, que desses peixes que pescaram na pesca milagrosa no mar de Tiberíades, nós comemos até hoje em nossas refeições. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado está conosco no meio de nós, mandando todos nós lançar as redes e avançar para as águas e pescar. Que como os discípulos puxaram a rede e viram brasas acesas e pão, o Senhor está nos esperando com o pão e com a brasa para nós assar os peixes. Por isso, em todas as nossas refeições, o Senhor está conosco. E desta pesca milagrosa, nós estamos comendo esses peixes e esses pães que os discípulos viram na beira da brasa. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tomemos posse que o milagre está acontecendo. A pesca milagrosa aconteceu na beira do mar de Tiberíades. E o milagre está acontecendo em nossa vida, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, a morte é derrotada para sempre. Que a vitória de Cristo ressuscitado é a nossa vitória. Tenhamos fé, força e coragem, permaneçamos no ressuscitado, vivamos a partilha, estejamos em unidade e em fraternidade e fazendo tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor.
mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aconteceu a pesca milagrosa. Foi a terceira vez que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu aos seus discípulos. Vejamos, e foi a partilha que os discípulos, puxando a rede cheias de peixes, já viram brasas acesas e pão. E desse pão nós comemos em nossas refeições. E desses peixes da pesca milagrosa nós comemos em nossas refeições. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos juntos em unidade e em fraternidade, formando novas amizades e vivendo a partilha que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Que os discípulos, puxando a rede cheias de peixes, já tinha brasas acesas e pão, o Senhor esperando para viver a partilha. E assim, em todas as nossas refeições, em todos os momentos, o Senhor está conosco, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que desses pão que os discípulos viram perto das brasas acesas, nós comemos até hoje e comeremos para sempre. E desses peixes da pesca milagrosa, nós estamos comendo e comeremos para sempre. E estejamos juntos, rezando uns pelos outros, em unidade, em fraternidade, e formando novas amizades, e permanecendo no ressuscitado, que em tudo Deus seja glorificado.